Nessa aula falaremos sobre a linguagem HTML, quais são as principais características e como uma página HTML ela é estruturada. Vamos lá. Então, quando você vê uma página, né, que aparece ali no navegador, você deve às vezes se perguntar como que é descrito, como essa página ela é descrita. E a resposta que eu posso te dar é que essa página ela é descrita através de uma linguagem de marcação de texto, né? Essa linguagem, como a gente já vai ver, é o HTML, que permite você estruturar o conteúdo que será exibido para o usuário. E tudo isso é exibido para o usuário graças ao navegador, que consegue interpretar então o HTML. E quando nós falamos de HTML, né, essa sigla, falamos sobre ela em vários momentos, mas não definimos ela ainda. O HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação de hipertexto. É importante notar que o HTML ele não é uma linguagem de programação. HTML é linguagem de marcação. Ou seja, se ele é uma linguagem de marcação, ele só serve para delimitar ali quais regiões de um determinado conteúdo pertencem a um determinado tipo de marcação. Essas marcações são realizadas por meio de tags, como vocês podem ver aqui. Uma tag contém um sinal de menor, o tipo da tag e o fechamento aqui com o sinal de maior. Isto aqui que vocês estão vendo igual menor P maior, tudo isto aqui é uma tag. Geralmente as tags elas têm uma abertura, igual vocês podem ver aqui, e aqui temos também uma outra tag de fechamento. A diferença de uma tag de abertura para uma tag de fechamento é essa barra que vem antes aqui da sigla P, né? Esta tag P ela serve para indicar que este conteúdo que está aqui será um parágrafo. Então, uma vez que o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, existem diversas tags que permitem demarcar um determinado conteúdo. E vamos dar uma olhada. Quando a gente fala de um documento HTML, a gente está falando de um arquivo ou um documento que contém texto dentro dele, e este texto é demarcado por meio de tags, como a gente acabou de comentar. Os documentos HTML eles também são conhecidos como página web. Então, se você ouvir falar em documento HTML ou página web, pense que são elementos semelhantes aí. Vamos dar uma olhadinha como é que uma página, um documento HTML, ele é formado. Então, minimamente, um documento HTML, ele tem aqui logo no seu início o tipo do documento, através dessa tag aqui doctype, passando aqui o HTML. Esta tag aqui, ela é mandatória, por quê? Para que o seu navegador entenda do que se trata aquele arquivo que ele está recebendo. Então, uma vez que ele sabe que ele recebeu uma página HTML, então ele vai passar a interpretar o conteúdo abaixo como conteúdo HTML. E aí nós podemos observar que dentro de um documento HTML, ele possui um conjunto, uma série de tags. Temos uma tag chamada HTML, uma outra tag head, body, H1 e P. O significado de cada uma dessas tags não precisa se preocupar de início, por quê? Porque nós iremos falar sobre elas adiante. Mas observem que tem uma característica bem interessante dentro de um documento HTML, que é esta questão de hierarquia, né? Então, dentro de um documento HTML, eu tenho uma abertura de uma tag HTML e um fechamento. E dentro dessa abertura e fechamento da tag HTML, existe outras tags. Então a gente até pode dizer que essas outras tags que estão dentro da abertura e fechamento de uma determinada tag são elementos que estão dentro ou são filhos desta tag aqui. Então a gente pode observar que temos o filho aqui, a tag head,
e um outro filho que é a tag body. E dentro do body, que na verdade é uma tag que serve para delimitar ali quais são os elementos que serão apresentados na tela do usuário, nós temos duas outras tags, que são a tag H1 e a tag P. A tag H1 é de header e a tag P é de parágrafo. Como que ficaria então se o navegador recebesse um documento HTML como esse e tivesse que interpretar esse documento para ser exibido para o usuário? Ficaria desta forma aqui. Então, o HTML, ao receber este documento HTML, ele vai interpretar ou renderizar o código, e vai formatar este conteúdo de alguma forma. No caso aqui, nós temos essa tag H1, que é de header 1, ou como se fosse um cabeçalho, um título, e notem que, por padrão, ele coloca o título em uma letra maior, mais destacada, e logo abaixo tem um parágrafo em que ele estrutura o texto de uma maneira mais corrida, como se fosse ali no editor de texto, como se fosse um parágrafo mesmo de texto contendo uma descrição de alguma string ali. Então, observem que um documento HTML, ao ser renderizado, ele utiliza essas tags para ver como ele será renderizado, como e de que forma este documento está estruturado. E quem é capaz de interpretar esse código HTML? Os navegadores. Tenham em mente isso aí. Tá? Então, nesta aula eu gostaria de que vocês entendessem que toda página web ela é formada por um conjunto de tags HTML e essas tags HTML são interpretadas pelo navegador que exibem então o conteúdo da página de alguma forma aí minimamente estruturada. Tá bom? Nos vemos na próxima aula.